Olá, eu sou Cíntia Cercato, médica endocrinologista pela Universidade de São Paulo e presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, a ABESO. E eu vou falar com vocês sobre obesidade, uma doença crônica. Sobrepeso e obesidade, eles são definidos pela Organização Mundial de Saúde como o acúmulo de gordura anormal ou excessivo que pode prejudicar a saúde. Em 2013, a Associação Médica Americana reconheceu a obesidade como uma doença. Aqui no Brasil, nas diretrizes brasileiras de obesidade em 2016, a ABESO traz em seu texto que indivíduos obesos devem ter segmento de longo prazo e controle crônico do peso, pois a obesidade é uma doença crônica que tende a recorrer. Então, a gente vê que importantes associações já enxergam, né, a obesidade como uma doença. E por que a obesidade é uma doença? O que leva a gente a trazer esse status de doença e principalmente uma doença crônica em relação à obesidade, né? Então, a gente sabe que existe uma biologia do indivíduo, quer dizer, existem aspectos biológicos, e esses aspectos biológicos, eles sofrem influência do ambiente e também de aspectos psicossociais. Então, existe a interação desses fatores. Quando a gente fala de biologia do indivíduo, a gente sabe, por exemplo, que existe uma genética por trás das pessoas que sofrem com obesidade, tá? E quando a gente pensa no nosso organismo, a gente sabe que a nossa genética é uma genética que está preparada para guardar, para conservar energia. Por quê? Porque lá atrás, né, o homem ele precisava passar por escassez alimentar, caçar, lutar para obter o alimento, além intercalando com períodos de grande escassez. Então a genética nossa é uma genética que foi adaptada para conservar energia. Além disso, é importante a gente dizer que existe uma região no nosso cérebro chamada de hipotálamo, que é uma região que controla a fome e a saciedade. E a gente sabe que muitos fatores podem levar a uma inflamação nessa região do hipotálamo, causando uma disfunção. Então, pessoas que têm obesidade, elas têm, primeiro, uma genética, né, um genótipo que é conservador de energia. Então, você imagina que no passado faltava alimento, mas agora a gente vive num mundo repleto de alimentos. E a gente tem uma região no cérebro que regula a nossa fome, a nossa vontade de comer, e que ela pode acabar tendo uma disfunção que faz com que as pessoas não tenham esse controle adequado de fome ou de saciedade. Então, quando a gente fala em obesidade, a gente não está falando que a pessoa ela engorda porque ela não tem caráter ou porque ela não tem força de vontade. Existe uma biologia bem importante por trás disso que justifica esse ganho de peso. E como eu falei, existe uma inter-relação dessa biologia com fatores ambientais. Então, por exemplo, quando a gente está exposto a uma dieta rica em gordura, essa dieta ela provoca uma inflamação no nosso organismo e, inclusive, uma inflamação na região hipotalâmica. Então, veja como um fator ambiental pode levar a uma alteração dessa região que regula o apetite. Um outro fator ambiental super importante é a questão do dormir pouco, tá? Então, aqui nessa figura, a gente vê que ao longo das décadas, cada vez dormimos menos horas. E, em contrapartida, a partir do momento que as pessoas passaram a dormir menos, a gente vê aqui uma explosão do percentual de pessoas com obesidade. E como que a falta de sono pode favorecer o ganho de peso?
Primeiro porque a gente fica cansado, faz menos atividade física, ou porque a gente está mais tempo acordado, e aí a gente acaba tendo mais oportunidade para comer. Então, isso pode gerar. Mas a gente sabe que o déficit de sono, ele altera hormônios que tem no nosso organismo, que são hormônios que levam informação para aquela região cerebral que é o hipotálamo. Então, dormir pouco afeta a função hipotalâmica responsável pela fome e pela saciedade, e isso pode favorecer a obesidade. Outra coisa, poluição. Então, aqui essa foto é uma tarde na cidade de São Paulo, né? A gente vê aqui essa capa de poluição. E a gente sabe, por exemplo, que a exposição a esses poluentes, né, que estão no ar, eles levam à inflamação do hipotálamo. Então, veja, o ambiente que a gente vive interferindo diretamente com a biologia do nosso organismo, atrapalhando a função dessa região que regula o apetite. Além disso, a gente sabe que existem outros aspectos, como os aspectos psicossociais, estresse crônico, né, o trânsito, o desemprego, o excesso de trabalho, todos esses fatores, eles geram estresse, e a gente aqui já tem evidências de que o estresse também afeta a biologia. Então, o estresse, ele afeta, inclusive, a ativação de uma região do cérebro que é responsável por um tipo de hábito alimentar que a gente chama aqui de comer emocional. Então, aquele dia que você está muito estressado e que você chega em casa cansado e você diz assim, hoje eu mereço, né? E acaba comendo alimentos bastante palatáveis, ricos em açúcar, né? Isso daí é o comer emocional. E a gente sabe que o estresse crônico, ele leva justamente a uma alteração no nosso cérebro, que faz com que a gente acabe buscando alimentos. Então, quando a gente fala que a obesidade, ela é doença, ela é uma doença complexa, e é uma doença que envolve não apenas aspectos biológicos, mas que tem essa ampla relação com fatores ambientais, com aspectos psicossociais, e que não tem nada a ver com força de vontade, né? Então, a gente vê como que a gênese da obesidade, ela é bastante complexa, porque além de você ter alterações, né, na sua própria biologia, existem fatores que não são fatores que a gente consegue controlar, são fatores externos, fatores ambientais, fatores psicossociais, que tornam, portanto, essa doença bastante complexa. E o resultado disso? O resultado disso é que a gente só vê a obesidade crescer. A obesidade, aqui nos diversos censos realizados no Brasil desde 2002, né, ela mais que dobrou nesses últimos 17 anos. 1 em cada 4 adolescentes, ele também está acima do peso no Brasil. Então, a gente tem aqui, ó, os adolescentes que têm excesso de peso e os adolescentes que têm obesidade na pesquisa que foi realizada em 2016. Então, a gente só vê realmente a obesidade crescer em nosso meio. E as consequências desse aumento da obesidade são múltiplas, porque a gente sabe que a obesidade, ela é uma doença complexa que envolve todos esses fatores, mas que também ela pode causar ou agravar diversas situações, como, por exemplo, doença cardíaca, gordura no fígado, doenças no pâncreas, doenças articulares. Então, a obesidade acaba trazendo aí uma série de complicações. E como que a gente pode resolver esse problema, né? Então, para uma doença complexa, não existe uma solução simples. Realmente, as soluções, elas são complexas e elas envolvem múltiplos setores para que a gente possa ter um resultado efetivo no controle dessa doença tão complexa. E é por isso que a gente tem o Dia Mundial da Obesidade, né? Então, a Federação Mundial de Obesidade, ela elegeu o dia 4 de março para a gente discutir o Dia Mundial da Obesidade,
né? E o objetivo disso é justamente aumentar a conscientização, né? Melhorar a compreensão das pessoas de que a obesidade é uma doença complexa, que a gente precisa reduzir o estigma, tá? A gente deve também encorajar o advocacy, né? Ou seja, a gente precisa promover mudanças, criar ambientes mais saudáveis, né? Priorizar a obesidade como uma questão de saúde, inclusive implementar políticas públicas, já que a gente viu dessa importante relação que existe entre ambiente e a biologia que favorece a obesidade, e que nós precisamos compartilhar experiências para que juntos, mais fortes, nós possamos inspirar e unir uma comunidade global para trabalhar em direção do nosso objetivo comum, que é justamente conseguir deter esse crescimento da obesidade e a gente poder acolher as pessoas com obesidade, reduzir o estigma. E aí eu termino a minha apresentação convidando vocês para acompanhar a campanha do Dia Mundial da Obesidade, que é promovido pela ABESO, que chama Cuidar de Todas as Formas, que tem o apoio da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e da Federação Mundial de Obesidade. Justamente, a gente também vai estar compartilhando várias informações sobre obesidade, para que vocês entendam por que a obesidade é uma doença crônica, uma doença complexa, e como que juntos nós podemos tentar deter esse cenário que está acontecendo no mundo todo, né, de um verdadeiro crescimento da obesidade. Muito obrigada.